Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro de Esther, capítulo de número 4, verso 14 até o verso 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta dos judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Queridos irmãos, eu gostaria de, na noite de hoje, refletir com os irmãos no livro de Esther, e o título desse livro é a importância de Esther para a liberdade dos judeus. E o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos é um escolhido para este tempo, tomando por base o verso 14. E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa feita, escolhidos para este tempo. Compreendo, os queridos irmãos, que Esther foi uma mulher que fez parte dos cativos de Israel, agora no Império Medo-Persa. Ela nasceu no cativeiro. Esther foi uma jovem que cresceu no cativeiro. O livro de Esther foi escrito aproximadamente 10 anos que Xerxes estava no poder. Então nós entendemos que ela é contemporânea de Neemias, aquele que era copeiro-mor, que também havia nascido como um escravo no Império Medo-Persa. Compreendo, os irmãos, que Esther era órfã de pai e de mãe, e o seu tio, ele toma Esther para criar como filha, para que ela não viesse perecer de todo ao seu tempo. O nome primário de Esther era Hadassa, e o nome Hadassa quer dizer murta, é uma murta em forma de estrela. E conta-nos a Bíblia que um certo tempo, na província dos Medos e dos Persas, isso em Susã, acontece algo de extraordinário. Acontece que o rei que governa naquele tempo, por nome de Assuero, que é o mesmo Artaxerxes, este pede para que a sua esposa Vasti se apresente diante dele numa festa, a celebração ao rei. Porém sua esposa recua estar com o rei naquele momento, e isto desagrada ao rei, pois era a ordem quando a esposa, a rainha, fosse convocada para estar junto do seu esposo o rei, diante dele, seus magistrados, pois o que indica a reunião era a reunião anual importante, aonde todos das províncias, os sápatras, os presidentes, os governadores, os distritais, todos eles vinham a Susã para poder celebrar ao rei naquele determinado tempo. Porém Vasti, ela não quer entrar. Vasti não quer estar junto ao seu esposo e rei Assuero, pelo que ela é condenada agora a não ser mais rainha. Segundo a lei dos Medos e dos Persas, se a rainha entrasse na presença do rei sem ser convocada, ela morreria. Se ela não viesse também a uma convocação, da mesma forma morreria. Então nós entendemos que esta mulher perdeu a sua vida, e o posto naquele momento de rainha fica vago, de esposa predileta fica vago. Abre-se um concurso na província de Susã, para quê? Para que uma mulher fosse escolhida
dentre todas as nações que o rei Assuero agora governa, para que ela fosse agora nova rainha no lugar de Vasti. Entendo, os irmãos, que esse tempo é um tempo de crise. O povo judeu vive como cativo. Eles estão agora debaixo de um jugo pesado, um jugo terrível. Entenda que essa história de Esté acontece também no mesmo tempo da história de Neemias e também de Esdra, posteriormente, alguns anos depois. E isto, irmãos, vai se dar que o povo ainda é cativo, o povo ainda está preso, não teve a oportunidade de voltar para a sua casa. Há uma opressão tremenda, porque desde que Israel é Israel e escolhido por Deus, sempre esse povo foi odiado e perseguido, sempre esse povo foi maltratado, indesejado. Eles eram considerados no tempo antigo a causa dos males do mundo, porque os homens de outras religiões, de outros tempos, jamais quis servir ao Deus único e verdadeiro. Então para cada nação havia um rei, para cada nação havia vários deuses. E nesse interim, irmãos, as nações se recusavam a se portar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro, para que eles viessem o servir. E por causa das coisas que eles falavam Deus e Yahvé, Deus mandava a sua disciplina às nações, mas as nações não aceitavam. Então quem pagava o preço no interim era o povo de Deus. Porém o povo de Deus, com o passar do tempo, vai se deixando levar pelas outras nações, e com isso vai se distanciando do projeto do Senhor, a ponto deles passarem um cativeiro babilônico. Eu vejo, irmãos, esse tempo como um tempo atual e presente, o tempo de Esté. Tempo de perseguição, tempo de luta, tempo em que os servos do Senhor têm de se posicionar, tomar uma posição, porque quem sabe para esse tempo Deus nos escolheu, quem sabe foi para esse tempo que Deus nos levantou. E a Bíblia nos diz que esse concurso está aberto, e conforme esse concurso está aberto, queridos irmãos, Mardoqueu pega Hadassa, que agora é uma jovem bela, que é uma jovem formosa, segundo o que está no capítulo 2, verso de número 4, que era uma moça bela aos olhos, era formosa. Então Mardoqueu olha para ela e diz: Hadassa, a partir de agora você não será mais Hadassa, mas eu te chamo agora como Esther, que quer dizer estrela. Antes você era murta para ficar debaixo e dando sombra, mas esse é o tempo que Deus está te levantando para te fazer brilhar. Então você não vai ser mais murta, mas você será Hadassa, que brilha e dá luz e ilumina os povos. Porque Mardoqueu entendia que era para aquele tempo que Deus havia levantado Esther. Entenda, queridos irmãos, dentro de uma tipologia Bíblia verotestamentária, o livro de Esther é o único livro na Bíblia, com o livro de Cantares, que não se pronuncia a palavra Deus, mas ele tem uma tipologia em Mardoqueu de Cristo o Senhor, e de Hadassa a sua sobrinha, agora como igreja do Senhor. Entenda, queridos irmãos, que Cristo é um tipo de Mardoqueu, e é ele que levanta Hadassa, sua igreja, para brilhar nesse tempo presente. Quem sabe você está em casa observando agora e assistindo na tua casa e dizendo: mas o que tenho esta mensagem para comigo? Essa mensagem tem para dizer para você da parte do Senhor, que Mardoqueu agora está te chamando de estrela para brilhar. É tempo de você se levantar e colocar as caras para fora e observar que o tempo de se brilhar chegou, o tempo de iluminar as nações chegou. É tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja tomar campo, é tempo da igreja levantar a cabeça, é tempo da igreja olhar para a frente e dizer: se Deus me escolheu para esse tempo, é nesse tempo que Deus vai me usar. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Entenda que Esther, como um tipo de igreja, tem algumas características. A característica primária de Esther é que ela é órfã, não tem pai, não tem mãe. Segundo, ela não tem um lar proveniente dela, mora na casa do seu primo, porque ele pegou-a para criar.
é alguém que não tem possibilidade de crescimento, é alguém que não tem possibilidade de expressão. Em terceiro lugar, é alguém que não tem posição para crescer, mas quando Deus quer fazer alguém brilhar, Deus faz do impossível possível, da impossibilidade possibilidade, da negatividade Deus faz um trampolim, que é para alguém entender que Ele é quem levanta, é Ele quem coloca de pé, e é Ele que dá caminho para prosseguir na sua presença. Diz a Bíblia que ela vai participar, queridos irmãos, deste concurso, e ela passa. Isso já é um milagre. O rei olha para ela e acha que ela deve ser sua esposa, levantou o cetro para ela, e conforme o rei levantou o cetro para ela, naquele momento, ela se tornou rainha. Então ela sai agora do meio da plebe, ela sai agora do meio do povo escravo e vai ser rainha no palácio do rei. E conforme ela vai ser rainha no palácio do rei, Mardoqueu está observando, porque Mardoqueu se colocou à porta. Mardoqueu ficou à porta a observar o que entrava e o que saía. Alguns acontecimentos acontecem naquele tempo, vai marcar a vida de Mardoqueu. O primeiro é positivo e o segundo é negativo. O primeiro positivo é que Mardoqueu descobre uma rebelião e ele dá um jeito de avisar o rei, e o rei não vai morrer envenenado pelo padeiro, porque Mardoqueu, ele avisou o rei para se prontificar. Mas o segundo ponto, que é o negativo de Mardoqueu estar na porta, é que passava um homem ali por nome de Amã, e esse Amã, todo dia que ele passava, todo mundo se curvava, mas Mardoqueu continuava-se de pé. Entenda, irmão, que na presença de Deus até o negativo se torna positivo, porque Deus está trabalhando tanto de um lado quanto do outro. Amã é um tipo de Satanás dentro desse livro que se opõe a Cristo, porque Jesus nunca se curvou e nunca vai se curvar para ninguém. Jesus não vai se curvar para o presidente dos Estados Unidos, Jesus não vai se curvar para o presidente do Brasil, Jesus não vai se curvar para nenhum homem na terra, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o que detém o poder nas suas mãos. E Amã vai se enfurecendo a tal ponto de um dia olhar e desejar a morte de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curva para com ele. E entenda os irmãos, que quem odeia Mardoqueu, odeia toda a descendência de Mardoqueu, trocando em miúdo. Quem odeia Cristo, odeia os crentes também. Quem não gosta de Cristo, não gosta dos crentes também. Quem não vai com a cara de Cristo, não vai com a cara dos crentes também. Então ele falou, agora eu tenho que bolar um plano aqui para matar esse rapaz que não se curva diante de mim. Eu vou bolar um plano e vou dar cabo dele. E o plano de Mardoqueu é exterminar todos os judeus que habitavam naquela província e nas províncias posteriores. Agora compreenda os irmãos comigo também um fato importante. É que Mardoqueu precisava ser levantado. E ele nos seus interins, ele foi levantado. E conforme ele foi levantado, ele teve poder para aquilo. E conforme ele teve poder para aquilo, ele propôs agora matar não só Mardoqueu, mas também matar a todos os judeus que habitam em Suzã. E esses judeus que habitam em Suzã estão condenados à morte, porque ele fez com que o decreto real fosse avaliado por ele mesmo, pois o rei lhe deu o anel nas suas mãos, e o anel do rei é palavra pesada, é palavra dita, é palavra selada, e não volta atrás, porque assim era a lei dos medos e dos persas. Carimbou, carimbado está, assinou, assinado está, ninguém revoga a lei dos medos e dos persas. Compreendo os irmãos que isso acontece. Então agora há um decreto de morte, mais do que depressa. Mardoqueu vai aonde habita Ester e manda um recado para Ester. Ester, se prontifica, porque foi decretada a morte de todos os judeus. E agora este é o momento. Momento de quê? Momento de você fazer alguma coisa da onde você está, para que o nosso povo não venha a perecer. Diz a Bíblia que Ester, irmãos, ela fica temerosa, aí ela vai perguntar: o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você já sabe o que fazer, porque este é o projeto de Deus.
Foi para esse tempo que o Senhor te escolheu, foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí, foi para esse tempo que o Senhor te separou. Então agora o trajeto é Esther fazer alguma coisa para que os judeus não venham perecer. Esther tomar alguma atitude para que os judeus não venham perecer. Entenda comigo, em primeiro lugar, qual é a situação de Esther ali? Esther é rainha que mora dentro do palácio, mas está ameaçada de morte. Por quê? Ela está ameaçada de morte tanto pelo rei, em aspas, se ela adentrar na presença do rei sem ser convidada, como lá fora já é um decreto real que ela deve morrer. E o que ela precisa fazer? Ela precisa agir com fé, ela precisa agir na descrição de Deus, ela precisa tomar uma atitude na posição de judia que ela é, para que não venha perecer. Em outras palavras, ela precisa agir no campo do sobrenatural, ela precisa sair do natural e ir para o sobrenatural, porque tem situação na vida do escolhido que não vai ser mudada se não for pela fé. Não fique esperando que o próximo vai te ajudar, que ele não vai, mas se você se posicionar pela fé nesta noite, Deus se levanta do trono para dar vitória. Qual é o conselho? Usa a fé que o Senhor te deu, se levanta e vai à peleja, porque Deus lhe dará vitória. Oh, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Segundo lugar, a posição do escolhido, a posição de Esther. Esther é rainha, mas ela não se porta como uma rainha Vasti, que é arrogante e soberba e pensa em si. Pelo contrário, ela está disposta a morrer para que o seu povo possa ter vida e para que o seu povo possa ser protegido. Porque conforme Mardoqueu a instiga a fazer o que ela deve fazer, ela diz: minha vida está em xeque, mas eu prefiro morrer, mas o meu povo vai ter liberdade. Eu dou a minha vida, se possível for, para que meu povo venha a ter liberdade. Entenda, queridos irmãos, que nós, como servos do Senhor, em certos aspectos da nossa vida, nós precisamos ser que nem Paulo. Nós precisamos desejar a Cristo. Esta vida para nós não tem nada que nos agrade mais. Nós estamos na terra, mas não vivemos na terra, porque no mundo já passou, em nossas vidas já morremos. Agora ela não é mais preciosa, como Paulo diz: eu não tenho a minha vida como preciosa, mas se eu morrer, eu encontro com o Senhor, porque há um tempo eu já morri. Quando ele diz: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, ele está dizendo: não importa o tempo, eu tenho vida eterna e nenhum mal vai me atingir na minha trajetória. Oh, glória ao nome de Jesus. Ela se dispôs, ela falou: se for para morrer, eu entro na briga. Glória ao nome de Jesus. Qual é a sua disposição na noite de hoje? Qual é a sua disposição? Porque tem muita gente que nesse tempo está revelando quem é. Enquanto estava na igreja, todo mundo era disposto, mas agora está todo mundo trancafiado dentro de casa. Vai fazer o quê? Qual é a sua disposição? Eu digo nesta noite: faça como Cristo. A tua vida está escondida em Deus, em Cristo. Não há mal nenhum que possa te tocar, porque o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Qual é a dica, pastor Daniel? A dica é pelejar de boca fechada. Ninguém tem que sair daí falando, esbravejando, gritando, fazendo manifesto, não. Nós temos uma arma secreta que é chamada jejum e oração, porque quando a igreja dobra o joelho e eleva a voz ao céu, Deus brada para dar vitória ao seu povo. E hoje, para quem ora, para quem jejuma, tem vitória de Deus chegando aí. Glória ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, ela se despertou. Ela falou assim: se é para ir, eu vou. Mas o despertar, irmão, de Esther é um despertar com atitude, não é um despertar para ficar pensando. É um despertar com atitude. Porque ela fala para Mardoqueu mobilizar todo o povo. E conforme Mardoqueu vai todo o povo se mobilizar, a mobilização é que todo mundo entre no jejum
e na oração por 3 dias, para que ela pudesse adentrar na presença do rei, e Deus concedeu o veredito que o povo precisava. Queridos irmãos, eu não vou muito além, eu vou finalizar aqui. Esther sabia que ela só não conseguiria. Ela entendia que sozinha ela não ia ter oportunidade. Mas ela disse a Mardoqueu: vai, avisa meus irmãos os judeus, e diga para eles orarem e jejuarem, porque eu daqui vou orar e jejuar, e Deus vai se manifestar e vai conceder vitória. Queridos, ninguém se ajuntou para jejuar, todo mundo orou e jejuou na sua casa. Cada um teve que parar. Eu fico observando, presbítero Cícero, essas coisas, e a minha cabeça começa a viajar, presbítero Maurício, pastor Isaías, porque o judeu, quando se coloca para jejuar, era para jejuar mesmo. A mula tinha que jejuar, a ovelha tinha que jejuar, as crianças tinham que jejuar, a casa toda tinha que entrar no jejum e na oração. Não era só o pai, só a mãe, não era só a esposa e o esposo ficar de fora, não. É todo mundo no jejum e na oração. Deus está dizendo nesta noite: foi para esse tempo que Deus te separou e te conservou com vida, que é para você mudar o cenário nacional. O Covid está assondando por aí, mas se você na tua casa se prontificar a orar e a jejuar e a buscar a Deus, Ele ouvirá do céu e vai sarar a nossa terra, e a vitória será decretada sobre a nossa vida. E eu concluo com essas palavras. Às vezes você que está na sua casa fala assim: por que eu fui nascer nesse tempo terrível? Por que eu nasci agora? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes: por que nasci agora? Por que eu não nasci antes ou deixei para nascer depois? Mas minha vontade é ter nascido antes. Década de 40, 50, 60, enquanto a igreja pegava fogo de um canto a outro. Eu queria nascer nesse tempo. Mas por que eu nasci para esse tempo? É porque Deus me reservou para esse tempo. Assim como Deus te reservou também para esse tempo. E as crianças que estão nascendo, glória, nesse tempo, dentro da igreja, é Deus levantando um povo cheio de graça para esse tempo, para nos ajudar. É tempo que os nossos jovens terão visões, os nossos velhos terão sonho, haverá poder de um canto a outro, porque Deus vai mandar um avivamento na terra. Deus vai tomar criança dentro de casa, Deus vai tomar jovem dentro de casa, Deus vai tomar o esposo, vai tomar a esposa, porque foi para esse tempo que Deus te separou e te conservou com vida. Este é o tempo que Deus vai te usar. Oh, glória ao nome de Jesus. Esse é o tempo. Então o que eu faço? Se revista das armas da luz, que nem fez Esther tomou as armas da luz e começou a usar. Que armas foi essa? Primeira arma, jejum. Segunda arma, oração. Eu quero ver quem é que pode com jejum e oração. Jejum e oração derrubou muralha. Jejum e oração fechou a boca dos leões. Jejum e oração conservou 3 jovens dentro da fornalha. Jejum e oração deu vitória para Gideão. Jejum e oração deu vitória para Davi. Jejum e oração deu vitória para os profetas. Jejum e oração deu vitória para Paulo. Jejum e oração deu vitória para Jesus. E jejum e oração vai dar vitória para você também. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Essa palavra teve endereço certo. Meu coração e o seu coração. Aleluia. Deus falou grandemente neste momento. Aleluia. Essa palavra serviria para salvar o mundo inteiro, se o mesmo desse ouvido. Amém. Mas o Espírito Santo, ele consegue alcançar a todos. Aleluia. Aqueles que se dispõem a aceitá-lo, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Meus irmãos, eu quero convidar as irmãs aqui do louvor.
Elas vão estar adorando a Deus com mais um hino para a gente finalizar essa live, né? Mais um hino, você adore na sua casa. Nós já estamos por finalizar. Quero aqui justificar a ausência do nosso pastor. Ele esteve trabalhando na obra aqui da igreja, esteve alguns afazeres, alguns compromissos do ministério, e ele não pôde estar aqui. Mas tenho certeza que ele está intercedendo por nós, pelas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém.
Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós não tivemos nenhum pedido de oração. Não importa, até o momento no chat ainda não pediram. Então os irmãos estão abençoados já, né? Então vamos orar um pelos outros. Amém? Quero agradecer aqui a presença de todos aqui que se fizeram presente aqui na realização dessa live, os irmãos que estão aqui, os irmãos da técnica, que estiveram aqui nos ajudando. Aleluia. Tem um pedido de oração aqui. Irmã Álcia do Ministério do Madureira. Isso, ela pede oração. Tá? Ela foi acometida pelo vírus do Covid. Está pedindo oração. Vamos incluir ela em nossas orações. Irmã? Tem mais um pedido aqui na nave. Amém. Amém. Também pela irmã Viviane, é isso? Viviana. Viviana também foi acometida por este vírus. Vamos interceder também pela vida dela. Amém? Meus irmãos, mais algum pedido de oração? Aqui no chat nenhum. Amém? Quero pedir aqui para o nosso irmão presbítero Cícero, vai estar orando e nos despedindo com a bênção apostólica. Amém? Glória. Oremos, meus irmãos. Soberano e glorioso Pai que estás na glória do céu, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, meu Senhor. Obrigado por tudo que nesta noite, neste lugar, o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela presença doce, gloriosa e magnífica do teu Espírito Santo, que usou a vida de cada um dos teus filhos neste lugar. Senhor, queremos pedir a tua bênção, Pai, para cada um dos teus filhos que estão presentes e para aqueles que estão em casa. Senhor, visita com as tuas mãos potentes, com as tuas mãos poderosas. Deus, os pedidos de oração que foram feitos aqui nesta noite, meu Pai, toma nas tuas mãos, ajuda, fortalece, levanta, sustenta e dá saúde, meu Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Eu peço a tua bênção para o nosso pastor Rael, para a sua família, para toda, Senhor, a sua igreja, onde quer que esteja cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto e te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a comunhão do doce Espírito Santo esteja e permaneça com toda a igreja de Deus, e a igreja do Senhor diz: amém.